Tudo bem? Eu quero expor para vocês aqui, através desse vídeo, algo que, algumas coisas, na verdade, que me chamam muito a atenção. E uma delas é o fato de que o Novo Testamento, além de conversar com o Velho Testamento, assim conhecido por muitos, ele, na verdade, explica o Antigo Testamento. E através desse vídeo eu quero promover uma intertextualidade entre 1 Pedro, capítulo 2 e Êxodo 29. Então, eu vou estar lendo aqui, vou ler 1 Pedro, capítulo 2 até versículo 9 e em seguida o texto de Êxodo 29 para que vocês consigam caminhar comigo na linha de raciocínio que eu vou expor aqui. 1 Pedro 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o texto de 1 Pedro, capítulo 2. E agora eu quero ler para vocês Êxodo 29. Esta é a coisa que lhes farás para santificá-los, para me servir. Assim disse o Senhor a Moisés: toma um novilho, 2 carneiros sem defeito, pães ázimos, bolos ázimos amassados com azeite e bolachas amassadas untadas no azeite. De flor de farinha de trigo os farás. E os porás sobre um cesto e os farás chegar ao pátio do tabernáculo no cesto, e ao novilho e aos 2 carneiros. E a Arão e a seus filhos farás chegar à porta da tenda da reunião e os banharás com água. E tomarás as vestes e farás vestir a Arão a túnica e o manto do éfode, o éfode e o peitoral, e o cingirás com o cinto de adorno do éfode. E porás a tiara sobre a sua cabeça, e porás a lâmina da santidade sobre a tiara. E tomarás azeite da unção, e o deitarás sobre a cabeça, sobre a sua cabeça, e o ungirás. E a seus filhos farás chegar Arão, e lhes trarás as mitras, e será para eles o sacerdócio como estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da reunião, e porão Arão e seus filhos suas mãos sobre a cabeça do novilho. E degolarás o novilho diante do Eterno à entrada da tenda da reunião. E tomarás do sangue do novilho e o porás sobre os chifres do altar, com teu dedo, e todo o sangue verterás à base do altar. E tomarás todo o sebo que cobre a entranha, o diafragma, como uma pequena parte do fígado, os 2 rins e o sebo que está sobre eles, e queimá-lo-ás sobre o altar. E a carne do novilho, seu couro e seu excremento queimarás no fogo, fora do acampamento. Sacrifício de pecado é ele. E um dos carneiros tomarás, e colocarão Arão e seus filhos suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, tomarás seu sangue e espalharás sobre o altar ao redor. Ao carneiro cortarás em seus pedaços, lavarás suas entranhas e suas pernas, e as porás sobre seus pedaços e sobre sua cabeça. E farás queimar
todo o carneiro sobre o altar. Oferta de elevação é ele ao Eterno, para ser aceito com agrado. Sacrifício queimado é para o Eterno. Pois bem, a começar lendo primeiro 1 Pedro, capítulo 2, eu gostaria de ressaltar algo que parece que não consegue alcançar o entendimento de algumas pessoas, que é a seguinte constatação. O Novo Testamento, ele, além de conversar com o Antigo Testamento, ele explica o Antigo Testamento. E é essa intertextualidade que eu quero promover, usando 1 Pedro 2 com Êxodo 29. A começar a ler Êxodo 29, nós já começamos a perceber a conversa de um texto com outro, de Êxodo 29 com 1 Pedro. Esta é a coisa que lhes farás para santificá-los, para me servir. Toma o novilho dos carneiros sem defeito, pães ázimos. E no texto de 1 Pedro 2, nós somos chamados, depois da nova aliança, nós somos chamados de vós sois raça eleita, sacerdócio real. Em Êxodo 29, nós encontramos a instrução para que Arão e seus filhos conseguissem se consagrar, fossem consagrados para servir no sacerdócio. E quando nós entendemos, nós lembramos daquele texto que o apóstolo diz que a lei é divinamente inspirada e é também espiritual, se discerne espiritualmente, nós começamos a cancelar, a destruir algumas falas que têm sido ditas hoje em dia. Como, por exemplo, a lei acabou, como, por exemplo, o Velho Testamento é um livro histórico, como, por exemplo, estamos na graça e nada do que está ali tem serventia. Eu quero trazer aqui a possibilidade de se acreditar que a lei e a graça, o que prega a lei, o que prega a graça andam juntos, que tudo se explica, tudo conversa e muito mais do que isso, tem aplicabilidade na nossa vida material. Porque quando se fala em espiritualidade, se pensa em algo que é pós-morte, né? Muita gente tem esse entendimento. Quando se pensa em espiritualidade, se pensa em algo que é após a morte, se pensa em algo que está nas regiões celestiais, se pensa em algo que não é palpável, porque espírito não tem corpo, espírito não tem matéria. A lei é espiritual, se discerne espiritualmente para que a manifestação dessa lei se dê no físico, se dê no nosso mundo, na nossa vida real, supra as nossas necessidades através da sabedoria que alcançamos ao viver segundo as orientações do livro sagrado, das Sagradas Escrituras. Então, com isso, nós observamos aqui uma orientação para que todo aquele que é sacerdócio real, para aquele que faz parte da nação santa, se consagre diante do Senhor e possa servi-lo. A princípio, nós encontramos a seguinte orientação: apresente pães ázimos, apresente bolos ázimos, amassados com azeite, bolachas ázimas. Isso aqui tudo remete a quê? Remete à produção, aquilo que é manual. Então a gente começa a entender o seguinte, que o sacerdote foi escolhido para trabalhar, para aquilo que ele faz manualmente, para toda a sua produção ser apresentada diante do Eterno. E é o tipo de coisa que me chama a atenção, porque está escrito: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o sábado do Senhor. Ou seja, primeiro ponto, primeiro parêntese que eu quero abrir, sem fugir do assunto, sem ficar desconexo o nosso link de raciocínio. Para se guardar o sábado, para se guardar um dia, um momento especial para o Senhor, é necessário trabalhar 6 outros dias. E a produção e esse trabalho que acontece deve ser apresentado ao Senhor. E aqui é o primeiro argumento, é o primeiro argumento, é a primeira questão que eu quero levantar junto com vocês. A nossa produção tem sido apresentada, tem sido oferecida ao Senhor? Aquilo que eu produzo, aquilo que eu faço, o meu trabalho, o manual, tudo aquilo que remete à mão, remete a empenho, remete à força de trabalho. Esse tipo de trabalho deve estar diante do Eterno. Antes de servir, tantas outras coisas foram feitas. Antes de começar o serviço do sacerdócio,
Arão e seus filhos tiveram que, se preparar. E a consagração passou por oferecer o trabalho das mãos, a produção. Na minha área de música, isso vale. Na minha área marital, isso vale. O que eu produzo na minha relação, a minha produção, o meu trabalho enquanto mulher, enquanto esposa, deve ser apresentado ao Senhor. Que tipo de trabalho eu tenho feito para a manutenção do meu matrimônio? Esse trabalho tem sido apresentado ao Senhor? Na minha área maternal, eu enquanto mãe, a minha produção, o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa, a preocupação com eles, com a sua educação, todo esse trabalho deve ser apresentado ao Senhor. Afinal, eu sou raça eleita, sacerdócio real, e o sacerdote precisa seguir estas ordenanças para que o sacrifício seja aceito, para que a sua vida seja aceita diante do Eterno. O próprio Eterno disse isso. Essas são ordenanças que saíram da boca do próprio Deus e Moisés passou a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Então nós começamos primeiro aqui analisando esse primeiro texto de Êxodo 29, conversando com o Novo Testamento, bem marcado em 1 Pedro capítulo 2. Seguindo. E os porás sobre o cesto, e os farás chegar ao pátio do tabernáculo, enfim. E tomarás as vestes e farás vestir a Arão a túnica e o manto do éfode. Sendo que antes disso, é isso que eu estava querendo lembrar aqui, pontuar. Antes, no versículo 4 de Êxodo 29. E a Arão e a seus filhos farás chegar à porta da tenda da reunião e os banharás com água. Aqui vem um ensinamento muito básico, muito primário, que nós aprendemos na escola bíblica dominical, né? No tempo em que a igreja tem culturalmente o hábito de estudar as Sagradas Escrituras. Nós aprendemos desde muito pequenininho que a água que nos lava é a palavra. Entenda que a minha intenção aqui é, antes de tudo, promover uma intertextualidade entre Êxodo 29 e 1 Pedro 2, e também mostrar que existe uma aplicabilidade para a nossa vida, enquanto seres humanos, enquanto homens e mulheres, enquanto trabalhadores, enquanto pais e mães, independente da função, e enquanto sacerdócio real, raça eleita, povo adquirido por Deus. Então vamos lá. Banharás com água. Antes de vestir a roupa que me destaca dos demais, antes de me vestir, antes de Arão e seus filhos assumirem a vestimenta sacerdotal, eles precisaram se lavar com a água. E nós aprendemos lá atrás, no início da nossa caminhada cristã, que a água que nos limpa é a palavra, as sagradas escrituras. Em toda a escritura está contido toda a informação para nos lavar. Agora, note bem, algo que é muito mais profundo do que esse ensinamento é o entendimento de lavar. A palavra, ela funciona muito com metáforas porque é didático. A gente se utiliza das metáforas para ensinar. E essa sempre foi a proposta do Eterno para com seu povo. O ensino didático, para que todo o povo pudesse assimilar as intenções de Deus, as ordenanças de Deus. Por isso que ele chega e fala para Moisés, diga ao povo, fala ao povo de Israel e diz-lhes, dando esse sentido de você primeiro conta, primeiro informa, depois explica. Deus sempre teve essa preocupação de explicar, de esmiuçar, de se fazer entender comunicável ao seu povo. Então, nós conseguimos entender através de uma metáfora que o lavar consiste em limpar aquilo que está do lado de fora do homem. Então Deus ele começa primeiro a falar que antes do que se entende hoje, nos nossos dias atuais, que é importante aquilo que está dentro, né? Muito mais do que está fora, Deus se preocupa em tornar limpo aquilo que se vê. Deus se preocupa em purificar aquilo que se vê, a saber, o corpo, o material, a matéria, aquilo que está do lado de fora. E com isso a gente consegue entender o seguinte, que é importante um povo que é raça eleita, um povo que é sacerdócio real, propriedade de Deus,
se preocupar com aquilo que os outros veem, com aquilo que as pessoas que deveriam fazer parte do nosso povo, desse povo de Deus, por nosso intermédio, intermédio dos sacerdotes, eles estão vendo. Deve existir uma preocupação com o que estão vendo. Ou seja, se a palavra purifica, ela deve purificar o meu exterior, o meu estereótipo. Se o meu estereótipo de conduta, de palavreado, de comportamento não condiz com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, eu preciso me banhar nessa água. Porque antes mesmo de muita coisa funcionar do lado de dentro, precisa funcionar do lado de fora. E somente pelo Espírito, o Espírito de sabedoria que vem do próprio Deus, o Espírito Santo que nos ensina, é que nós vamos conseguir entender o que está escrito para poder mudar o que está do lado de fora. Isso inclui sim, roupa, modo de falar, modo de agir, de tomar decisão, os critérios. A paz tem que ser o árbitro do coração. Daqui nós podemos seguir. Após esse banho, sim, e tomarás as vestes e farás vestir Arão a túnica e o manto do éfode, e o éfode e o peitoral, etc. Sendo que antes do capítulo 29 de Êxodo, vem explicando quais foram os utensílios para se criar a roupa sacerdotal. E é algo lindo. São pedras preciosas. São tecidos bem trançados. São homens e mulheres, pessoas que foram cheias do espírito de sabedoria para confeccionar essa roupa. Então aí você começa a enxergar a consequência, o pagamento, o retorno de Deus quando se existe uma posição, uma atitude favorável à sua ordenança. A obediência traz pedras preciosas. A obediência, ou se lavar nas águas, traz agora a possibilidade e a condição de vestir a roupa sacerdotal. E as pedras, além de preciosas em seu valor material, elas simbolizam toda a história das tribos, história de um povo, escolha, a eleição do Eterno. Então, a carga de valor material e imaterial é muito grande, ou seja, o resultado de se banhar nas águas, o resultado de se banhar nas Sagradas Escrituras, o resultado de guardar a palavra no entendimento e fazer com que quem está do lado de fora perceba do meu lado de fora que existe algo que rege a minha conduta, é muito valoroso. E aí que eu quero ressaltar a aplicabilidade. Olha só. É claro, é nítido que vale a pena parar para pensar no que está escrito. Parar para pensar e perguntar ao Espírito de sabedoria e viver essa palavra. Aqui está marcando causa e efeito. Aqui está marcando obediência e retorno e honra. E nós vamos seguir uma sequência de vídeos tratando sobre a intertextualidade de Velho e Novo Testamento. Como um conversa com o outro, como um explica o outro e como tudo se aplica nos nossos dias. Porque é muito complicado você pensar em algo que foi vivido há mais de 3, 5 mil anos atrás, foi escrito há mais de 3 mil anos, pode ter serventia nos nossos dias. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então eu quero terminar esse vídeo, que continua em outros, com essa chamada de atenção. Vale a pena se aplicar às Sagradas Escrituras. Existe muito conhecimento para nós. E é através de uma elevação, através de um entendimento elevado que está acima do que é terreno, que nós vamos conquistar aquilo que já está preparado e separado para nós, enquanto povo escolhido de Deus, sacerdócio real. Esse vídeo continua. Espero que você já comece a tirar bom proveito de tudo isso que eu tenho compartilhado com você e te espero nos próximos. Fique na paz.